bem, iniciando aqui nossa gravação no último dia de janeiro de 2022, dia 31 hoje, com essa notícia maravilhosa que fechou a semana passada, os deputados federais com a disposição de colocar um imposto de exportação de 15% no preço do milho. Né? Então, é uma coisa demagógica, né? Para jogar para a galera, né? Ano eleitoral, os caras querem então fazer esse movimento, que é a interferência do governo, né? Deixa eu dar uma acertadinha nisso aqui. Essa câmera está estranha. Essa intervenção, né, governamental em cima do mercado livre, né? O mercado livre aí, eu acho que isso é uma besteira enorme. Afinal de contas, nós temos uma pressão de preço no milho. Eu acredito que até maio aí, se correr tudo bem, o clima estiver bem, os plantios correrem bem, a partir de maio, junho, os preços já vão começar a ceder. Não vai ser essa exportação, essa barreira de exportação que vai implicar ou não, né, nos preços do milho. Eu acho que isso é uma bobagem. Mas enfim, no Brasil, né, todo mundo fala, não, isso aí não vai vir, as entidades estão contra, o presidente diz que vai vetar, mas do jeito que estão as coisas, no Brasil tudo é possível, tudo é viável. Sim, isso tem a possibilidade de estragar os preços do milho, né? A gente vê aqui por aqui no semanal, tá? No semanal a gente vê uma situação não muito legal no milho, né? Você vê, ele já vinha de lado na semana anterior e na semana passada, né? Ele vinha numa tendência legal, chegou a fazer aqui um inside bar no semanal, começou a crescer e aí veio a notícia semana passada, derreteu o preço aí, voltou, né? A gente já estava lá acima do 100, testamos de novo, né? A casa acima de R$100 e devolveu tudo, né? Voltou aí na casa de 98. A gente vê aqui no semanal a média de 50 na casa de 97,50, a média de 9 que ia ultrapassar a média de 50 já recuou também, e a média de 21 que no semanal se estabilizou. Fazer o que, né? Faz parte do mercado, essas coisas o mercado precifica, então a gente precisa ver até que ponto isso vai acontecer ou não. Os vendedores estão segurando o milho, né? Esse aqui é o diário do CCMH, que vence dia 15 de março. A gente está vendo aqui então essa situação, né? Esse retorno. Então, precisa prestar atenção, porque ele pode voltar aqui embaixo, né? Ele pode vir aqui novamente. A gente pode ver... A gente pode ver o milho aqui de novo, né, na casa de 95, não vai ser nada estranho. Ele deu uma puxada muito bonita no diário, né? Ele deu um inside bar bonito aqui, deu outro aqui. A gente está vendo estocástico lento acabou virando para baixo, né? Já virou aqui na casa do 100, né? Casa 100, 101, ele já virou para baixo e ele deu uma venda bonita, né? R$2, R$2 e pouco. Pode continuar caindo? Pode sim, vamos ver até que ponto, se ele volta aqui para baixo no estocástico, até mesmo em testar aqui. Se ele fizer isso, aqui a gente está vendo os preços na casa de 84. Não sei se vai 84 agora, porque a condição desse imposto sair realmente e ser efetivado, acho que vai demorar um pouco, se é que isso vai acontecer. Mas essa pressão entre compradores e vendedores, principalmente com a quebra de safra no sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, complica um pouco a situação, tem uma briga de braço forte. A gente precisa ver o plantio do milho como vai caminhar, né? Mato Grosso já está com 13% da soja colhida, primeiras áreas foram plantadas com algodão, agora deve começar o plantio de milho, então uma condição muito boa, o clima está ajudando, né? Tá muita umidade, até umidade demais, né? Mas está chovendo, nessas terras de cerrado
a chuva, se forem chuvas só na parte do dia, é possível colher, é possível plantar, né? Diferente das terras mais argilosas, terras roxas, onde realmente você precisa de 1 ou 2 dias aí seco para poder voltar aos trabalhos. Mas enfim, se caracterizar isso bem, a gente vai ter, se o clima também ajudar ali, março, abril, maio, a gente vai ter aí uma produção de milho fantástica, e a gente vai ver a pressão para a queda desses preços. Eu acho que não existe necessidade nenhuma de colocar imposto, né? E é importante a gente observar o efeito que esse milho está fazendo, né? Então ele realmente já deu uma venda lá em cima, né, na casa dos 101, ele fez aí uma venda boa dentro da casa de 100, já deu aí um ganho interessante para quem observou pelo menos o estocástico lento, mas eu acho que teve outras posições interessantes, né? Que a gente tem também a banda de Bollinger, apesar dele não ter encostado nas bandas de Bollinger, ele também perdeu, né? E agora perdendo a média de 21 das bandas de Bollinger, a gente pode ver ele encostar aqui nos 96. Então, prestar atenção, cuidado com o milho. Lá fora também caiu um pouco de preço. Não podemos esquecer que essa semana é uma semana sem China, né? Tanto na soja quanto no milho. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o mercado pode ficar suscetível a algumas situações aí em Chicago, né? A China fora do mercado essa semana é uma situação bastante interessante, né? O movimento tem que cair, os volumes têm que cair, vamos prestar atenção no que acontece. Outro fator que chama atenção é que a China está incentivando aí o plantio de 1 milhão de hectares, né, para milho e para soja, e também o consorciamento de milho com soja. Eles só produzem 20% da necessidade que eles têm de soja, né? Eles importam 80% da soja que eles precisam, em torno de 100 milhões de toneladas. Então eles estão pensando em uma maneira de diminuir essa dependência externa, com áreas pequenas, a área realmente que eles podem produzir isso é pequena, né? Então eles têm que pensar em novos sistemas de plantio, outras maneiras para conseguir aumentar, né? Produção de arroz e outros alimentos é equilibrada, não tem problema nenhum. Eles realmente tem problema hoje com milho, começaram a ter problema 2 anos para cá com milho, e agora aí com a soja sempre tiveram essa dificuldade. Então, prestar bem atenção no que pode acontecer essa semana, né? Principalmente com a soja. Então, o milho está nessas condições, CCMK também fez muito similar ao H, né? E o N, a gente tem que prestar muita atenção no N, porque o N vai ser, esse ano, né, como os plantios todos estão muito próximos, né, o N pode fazer uma correção bem mais forte, né? Ele pode vir buscar aqui a casa de 70 de novo. Não é difícil, se a gente pegar o semanal, né? Se a gente pegar o semanal e ver tudo que ele subiu, né? A gente pensar que a gente consolidou nesse patamar aqui de 80, de 90, né? 88, 90 até 100, a gente pode ter sim uma correção, não é complicado, né? Você veja bem, nós subimos 190%, né? Se ele corrigir até a casa de 70 aqui, 70, 69, ele corrigiu só 26%, é muito pouco, né? Ele tem espaço para corrigir até mais, até na casa de 60%. Mas aí já dificulta um pouco em termos de dólar, né? A gente tem que pensar o dólar como vai se comportar, e também a gente tem que pensar como a inflação vai se comportar também, para a gente saber se ele tem condição de realmente fazer uma correção até a casa de 60. Mas na casa de 70 alto, né? Eu acho que é bem possível que isso ocorra, principalmente aqui no N, né? Porque exatamente por termos colheitas mais antecipadas, né? Se continuar com essa tendência que nós estamos vendo de colheita de soja antecipada e plantio antecipado do milho, a gente pode ter em julho boas colheitas. Não esqueça que o N é julho e vence dia 15 de julho. Tá? Me parece que vai ser mais interessante que o U, né?
Hoje já está em 89,90. Também, ó, chegando aqui na média de 21 das bandas de Bollinger. Prestar atenção, né? Prestar bastante atenção nisso aqui, porque ou é uma oportunidade de compra, se ele segurar para continuar subindo, ou realmente vai virar uma situação bastante interessante de venda. Mas eu prestaria mais atenção no N. Eu acho que o N talvez nos dê um movimento mais interessante se acontecer de continuar correndo tudo muito bem nesse milho, tá certo? O dólar no semanal está interessante, né? Ele realmente fez uma alta e depois ele fez uma projeção de baixa aí, né? Jogou uma baixa forte. Se a gente fosse pegar desse movimento alto aqui, ó, a gente fosse pegar aqui, o que aconteceu? Me obedece, filho. Vamos tentar de novo. Tá? Vamos aqui, ó. Tá? Ver aqui. Jogar aqui. Ele tem bastante espaço, né, para cair. 4,85. Eu acho que até o Bo fez essa projeção na quinta-feira passada. Essa possibilidade aqui não é difícil. Se a gente utilizar uma projeção diferente, vamos pegar. Também podemos pensar aqui, né? 4,40, mas ainda prefiro fazer de uma maneira diferente. Vamos fazer uma mais curta aqui para ter uma noção também diferente dessa situação, tá? Mais curta, 5,76, mais longa, a gente vai a 4,85. Então, prestar atenção, porque isso também vai afetar o preço do milho, né? Exportação do milho ou não. Vamos prestar atenção. A gente não pode esquecer que essa aqui é semanal, mas é só o dia de hoje. A gente não pode esquecer que hoje é Petax, tá? Fechamento Petax. Petax é importante. Fechou a 5,35, 0,70 de queda. Por que ele é importante? Porque ela é referência de pagamento, né, do dólar aí, de todos os acontecimentos do mês de janeiro. Então vamos ver amanhã como é que vai se comportar, amanhã e depois, se o dólar realmente vai continuar nessa tendência. A gente vê aqui que tem uma situação interessante aqui, né, no 5,26 e quase 5,30. Não gostei, tá? Então tá aí essa projeção do dólar. Se ele continuar assim, vai embora, mas se essa semana ele realmente fechar fora, fechou fora e depois fechou dentro, é compra, né? Então essa é a ideia. A soja continua no alta muito forte, tudo pelo mercado clima da América do Sul. Então a gente tem que ter uma ideia, saber se realmente esse aqui vai ser uma tendência realmente que ele vai disparar aí, vai testar valores bem mais altos, ou simplesmente a gente está tendo aí uma alta mais forte aí, dentro de umas condições de mercado clima, e agora com a colheita embalando, né, a gente começa a ver o mercado dar uma corrigida. Vamos prestar atenção, né? Apesar daqui fechou fora, fechou dentro, ele não deu venda, mas está aqui, ó, tá muito forte essa alta, né? Puxou bastante. A gente tem que pensar se realmente a gente vai ter aí uma condição importante nessa soja, né? Ponto importante, será que ele vai realmente ter força para continuar essa alta, ou ele vai começar uma correção? Exportações de soja embalando, né? Porque nós já temos oferta de colheita de soja, então janeiro vai ser um mês interessante de exportação de soja, fevereiro mais ainda, né? Primeiro semestre todo a exportação de soja, então a gente sabe que isso vai acontecer. Café continua com a tendência muito forte, né? Ele vai se... Acabou minha água aqui. Vai se fortalecendo
né? Semana a semana está bem interessante o que vem acontecendo com o café. Oportunidades hoje no café foram bem interessantes, né? Ele acabou dando uma queda hoje, segurou pela terceira vez consecutiva a média de 21, né? Aritmética. A gente tem aqui uma posição interessante que pode servir como um segundo suporte, até mesmo um stop, se alguém comprar. E agora querendo aí superar de novo a média de 9, né, em 290. Eu acho que quem teve a oportunidade de fazer uma compra aqui no 287, 60, 70, 80 aqui, já está interessante, né? Tem mais de um dólar no bolso, mas ele pode, né, amanhã realmente romper isso aqui, ganhar força. Café está complicado, a gente sabe que está difícil a distribuição de café pela logística no mundo, e a gente sabe que também a quebra aqui no Brasil é uma quebra bastante forte, né? Para esse ano aí, a gente vai ter números bastante baixos de café arábica. Produtores comentam que a Conab foi extremamente conservadora nos números de quebra para esse ano, que eles acreditam que o número seja maior. Mas a gente tem que acompanhar o que é oficial. Mesmo assim, uma produção igual ao ano passado, quando deveria ser um ano o bianual, ou seja, o ano de produção mais alta, já é uma quebra considerável. Vamos ver o que vai acontecer. O boi, ele continua de lado, né? Que situação difícil do boi, né? Não sai para lado nenhum. O F acaba hoje, então pela média do CPEA, 5 dias, vamos ver como é que vai fechar esse aí. O G perdeu força, né? Perdeu força hoje. H também, ó, essa aqui era aquela situação que ocorreu, acabou dando aí um resultado bom logo em seguida. Pena que a compra aconteceu aí com gap, então não é muito válido. Mas perdendo força, o H perdendo força. O grande problema que a gente tem aqui nessa situação é exatamente o consumo interno muito fraco. A gente está aí com uma situação bastante complicada, bastante difícil para a gente ver o boi no H. Vamos ver aqui já que esse aqui está acabando, vamos ver o K como é que está, que é o fim da safra, aí também caiu bastante, né? Então não está legal. O V também caiu um pouco. O que é importante a gente falar do boi, né? É que a China voltou às compras, mas não voltou 100% das compras, mas a gente conseguiu abrir Egito, entre outros países, a gente conseguiu colocar essa carne lá fora. De repente, se a China voltar a 100% aí de compras, a gente pode ver como sustentar essa situação. Um fator que chama atenção também é o abate de fêmeas, que voltou a aumentar. Então isso é um sinal de que também pode ter uma oferta maior de gado e a gente começar a ver esses preços aí, se não caírem muito, pelo menos perder força de alta, voltar na casa de 330, 320, mas vai depender realmente da gente medir essas exportações e também o consumo interno, né? A gente já está vendo aí uma oferta maior. Tive no supermercado ontem de manhã e vi algumas peças, né? Alguns cortes de carne com, não sei se é promoção ou se é redução mesmo de preço, chegava a R$10 de diferença no quilo. Então é importante a gente imaginar que ou alguém está diminuindo um pouco a sua margem de lucro para ver se escoa mais a carne, ou se realmente a gente vai ter uma pressão aí, talvez mais negativa em relação ao preço do boi aí, né? Isso a gente vai ter que prestar atenção com muita calma, tá certo? Então esse é o recado que eu queria trazer hoje para vocês. Amanhã a gente conversa de novo, vamos prestar atenção nesses números e sem a China, né? Essa semana talvez a gente tenha um mercado aí um pouco mais frouxo, vamos dizer assim, tá ok? Vou ficando por aqui e vou deixando um grande abraço para vocês. Amanhã nos vemos novamente.